Oi! Hoje eu vou te dar 5 motivos para você começar a pintar aquarela ainda hoje. E não vai ser através de números e gráficos não, tá? O primeiro motivo é o seguinte: a aquarela, ela é muito conveniente da gente começar. Ela é muito facinha. Diferente de outros tipos de mídia que precisam de bastante espaço, às vezes você precisa de ar livre. Você precisa de estrutura, porque talvez você vá precisar de uma tela. A aquarela você precisa de papel, claro que é o papel determinado para aquarela, específico para aquarela, mas você não precisa de uma tela gigantesca. Você vai precisar de tinta, e essa tinta pode ser numa quantidade bem pequenininha, então você pode carregar ela para lá e para cá com bastante facilidade, você não precisa ter muito, você pode inclusive começar só com 3 tubinhos de tinta de cores primárias, que eu falo sempre aqui no canal, e você vai precisar de pelo menos um pincel de boa qualidade. Inclusive, esse kit para iniciante, se você quer saber como começar, eu tenho a minha própria recomendação. E eu vou ter uma recomendação de acordo com uma árvore de decisão bastante legal, que vai ser se você tem tempo ou se você não tem tempo. Mas isso a gente pode deixar para um próximo vídeo. Continua aqui no canal que você vai ver que eu vou trazer as diferenças entre uma aquarela, qual que seria o kit para uma pessoa com tempo e uma pessoa sem tempo. A segunda coisa que também você vai poder ver nesse link da descrição, que é o material de kit para iniciante, é que a aquarela não é uma coisa que vai custar tanto dinheiro assim. Obviamente, gente, como tudo que a gente vai ficando bom, a gente tem gradações e gradações de preço de acordo com a qualidade do produto que a gente quer, né? E também com o retorno que a gente deseja daquilo. Mas dá para começar sim com tintas que custam 89 centavos por ml. E o ml da tinta de aquarela, gente, gera muita pintura, tá? Eu garanto isso para vocês. O pincel também dá para ser baratinho, dá para você comprar um bom pincel aí entre 20 e 30 reais. E de novo, para começar você só precisa de um. E o papel também dá para você comprar um papel que seja bom, aí com base de celulose, que ainda não vai ser 100% algodão, que daí ele fica um pouquinho mais caro, mas que vai caber no seu bolso, principalmente nesse momento que eu sei, gente, talvez você não se engaje na aquarela. Mas a aquarela é um lugar que você começa, você continua, você consegue começar a aquarela de forma tranquila, sem precisar gastar rios de dinheiro. Comparando, se você for começar, por exemplo, na escalada, de montanhas mesmo, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando, e que eu tenho muitos conhecidos que fazem escalada em rocha, cara, você já precisa de muita coisa para fazer. Você precisa de uma sapatilha adequada, você precisa das cordas, dos ganchos e de um ativo, gente, que é muito importante, que é o tempo. Para você fazer escalada em rocha, você precisa ir para algum lugar com a rocha. E normalmente isso, para nós que moramos em cidades grandes, é um pouquinho mais de tempo investido. Então, falando agora, o terceiro motivo. Para você pintar aquarela, você não precisa de muito tempo. A preparação da tinta, ela é bem rapidinha. Mesmo se você comprar a aquarela em tubos, que precisa de um pouquinho mais de tempo, você prepara ela em minutinhos. E eu garanto que isso é mais rápido do que outros tipos de arte. Então você vai poder usar 15 minutinhos. Fazendo uma comparação, a gente agora sabe que tem um monte de gente falando sobre atividade física na internet, né? E a atividade física agora está muito claro de que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos é melhor do que nenhum tempo. Pelo menos você fez alguma coisa. E a mesma regra se aplica para a arte. Se você quiser investir 10 minutinhos, 15 minutinhos na sua aquarela, você já vai melhorar. E isso é muito legal. E também você vai ter esse tempo para você. Falando agora sobre esse tempo para você, esse é o meu quarto motivo. Você tá que nem eu? Você tá lá entre seus 30 e 40 anos? Que você tem já responsabilidades com a sua família, seja ela com seus filhos, com seu parceiro ou parceira, ou com seus pais, que por acaso poderiam estar envelhecendo?
Você tá agora no trabalho, ó, hard work e tal, você quer conquistar tudo muito rápido e você tá se sentindo competindo com tudo e com todos também no trabalho? Você também acha que você tem que ser incrível, fazer atividade física, você tem que fazer terapia, tudo isso, você tem que cuidar de si. Sim, gente, é muita coisa que a gente exige de nós mesmos. E a aquarela é um lugar que eu sempre falo aqui. A aquarela é uma atividade que você só precisa fazer para si. Você não precisa ser boa naquilo. Você pode simplesmente ser, tá? E aí, ela tem uma vantagem muito grande, que é o meu quinto motivo para você começar a aquarela. O processo da aquarela, e aquarelistas aí que estão me assistindo, me ajudem nos comentários. O pintar a aquarela é muito apaixonante. As técnicas de molhado no molhado, por exemplo, em que a tinta se espalha, tá? A mistura das tintas, a mágica que acontece com a tinta quando você tem simplesmente duas cores, um azul e um vermelho. Quantos tipos de tons e valores você consegue adquirir de somente duas cores? É muito incrível. E isso é muito legal, porque para mim, por exemplo, a aquarela é mais do que o trabalho acabado aqui. A aquarela é sobre o processo de chegar até lá. E isso é muito legal. Cada pincelada que eu dou no papel, um dia depois do outro, é uma pincelada que vai me fazer melhor do que a anterior. Então, o processo de aquarela é um processo de muito growth mindset. E isso é muito apaixonante. E o sexto motivo, que vai ser um brinde aqui, eu falei que iam ser 5, mas eu vou falar 6, tá? O sexto motivo é o seguinte: tem muito conhecimento aqui na internet. Para você pintar aquarela, você pode ser muito autodidata. Quando eu comecei, eu já postava um pouco da minha aquarela lá no meu perfil de Instagram pessoal, sem ser o perfil de Instagram que eu criei, né, que é o @AnaPintaEPensa. E no começo, claro, né, era uma pintura de começo. E tá tudo certo, eu tinha que começar de algum lugar. Todo mundo, né, começa de algum lugar. E eu acho que não foi tanto tempo depois, eu postei uma pintura que foi muito parecida com essa aqui, feita com tinta da Schmincke. E uma amiga minha da faculdade mandou pra mim assim: Nossa, você fez curso? Aí eu falei: Não fiz curso, tal. Eu fui autodidata. Acho que até fui um pouco arrogante, ignorante nas respostas, mas sabe naquela coisa de que a comunicação por escrito é uma comunicação que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não quis ser arrogante, eu pelo menos não quis ser arrogante, mas eu depois pensando, eu acho que eu possa ter parecido ser arrogante. Mas ela não se deixou abater por conta do meu tom. Ela respondeu pra mim assim: Nossa, mas aqui você melhorou muito, né? Na aquarela e tá legal agora, tá bonito, tal. E aí eu lembro que desculpa pela arrogância, porque eu sempre que eu falo uma coisa que eu sei que foi, eu depois me arrependo e volto atrás, né? Eu pedi desculpa, mas falei, não, é porque realmente dá pra aprender muito aqui na internet. Então, eu já falei, né, o José Mianucci é uma referência bastante forte em aquarela aqui, que foi um canal em que eu pude assistir a muitas resenhas de tintas para saber como é que eu poderia escolher a minha primeira tinta boa, a minha segunda tinta boa. Tem muita gente da gringa, muito boa. Tem livros muito acessíveis. Eu vou colocar links de canais, de channels, que eu acho muito interessantes na descrição da bio também, para vocês verem. Sigam, valorizem, porque são pessoas que estão, né, dispostas a conversar com um público maior, se expor aqui na internet, para conseguir explorar e espalhar essa arte, né, essa vontade de ser criativa que eu acho maravilhosa, assim. E eles me inspiram muito. E além disso, tem muitos livros que são fáceis de você seguir. Tem um livro muito famoso que está aqui na minha estante, da Jenna Rainey, que é o 30 Dias de Aquarela.
Saiu em um monte de lugares, esse livro já, várias resenhas, e eu realmente recomendo. Começa bem do básico. Então, a minha história, por exemplo, com esse livro foi assim: eu já estava pintando aquarela, do meu jeito, autodidata, seguindo alguns youtubers por aí. E tava ok, tava indo bem. Mas eu comprei esse livro e aí ela fala um pouco sobre a pega no pincel, fala um pouco do por trás, né, da teoria das cores, da qualidade e tudo mais. Coisas que, sim, também estão disponíveis na internet, mas para quem aprende através da leitura, que é um dos meus casos, eu sou uma pessoa que aprendo muito pela leitura, mais do que pela aula em si, né, digamos, a audiência, foi muito bom. E aí, ter um pouquinho de técnica é muito legal. Eu comprei também, além dos livros, né, só para finalizar os livros, tenho 30 Dias de Aquarela, tenho Animais em Aquarela, que é da Jenny Boydon, que é um livro que é muito legal para você se divertir junto com as crianças e fazer aquarela. E aí depois, por exemplo, depois de aquarelar, eu quis aprender um pouquinho mais sobre rascunhos e desenhos. Aí eu comprei um que se chama Foolproof, Foolproof Sketchbook. Não, Foolproof Sketching and Painting, aqui, do Tomoko Karumai, que também é muito legal. Então, assim, o primeiro passo da aquarela, o mais difícil, na minha opinião, é você começar. Como muitas coisas, né? Como o sair da procrastinação, como furar a bolha de onde você está. Depois que você começa a pintar, você com certeza vai melhorar. De novo, tenha a mentalidade comigo de uma pincelada é melhor do que a pincelada anterior. Sempre. Pode ser que esteticamente não pareça aquilo, mas saiba que mesmo que ela saia pior do que a pincelada anterior, ela foi necessária para que a próxima então seja ainda melhor. Entendeu como é que funciona o esquema? E é muito legal isso. Então, você consegue aprender muito através aqui da internet, no próprio YouTube, tem muita gente boa fazendo. Tem aqui os livros também, que é muito legal. E também tem o curso. Cursos online, eu já adquiri o curso de aquarela para iniciantes do José Mianucci, por exemplo. Eu nem sei se ele sabe, mas eu já adquiri. Mas aí, como eu não sou uma pessoa tanto de aula, eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Por isso que o livro para mim funcionou mais. E é isso, gente. Eu acho que tem uma coisa da aquarela que é uma reconexão com parte da nossa infância mesmo. Porque, vamos lá, a última vez que a gente fez arte foi quando a gente estava na escola. Assim, a maioria das pessoas, né, óbvio. Mas eu, por exemplo, eu sempre fui muito artista na escola. Já tive obras que eu fiz durante a classe de artes, a aula de artes, que ganharam concursos internos dos colégios jesuítas, porque meu colégio era um colégio jesuíta, e aí eu sou de São Paulo, eu viajei para Belo Horizonte na 7ª série para apresentar minha obra de arte naquela época e tal. Era escolar? Claro que era, mas eu gostava muito. E aí a gente tem que entrar pro cursinho, eu fiz um ano de cursinho, adeus. Eu lembro que nos meus cadernos de cursinho, a primeira página, eu sempre pintava, na verdade eu desenhava orquídeas e tudo mais, eu já gostava muito desse tema floral. Mas assim, o foco da minha vida era estudar. Passei do cursinho, fui pra faculdade. O foco da minha vida na faculdade era socializar e estudar um pouquinho. E aí depois que eu me formei, o foco era trabalhar. Nessas atividades, né, nessas fases da vida, na verdade, a arte ficou lá no cantinho. E aí, essa reconexão com quem a gente era lá atrás, então, por exemplo, eu saber que eu sou muito boa na leitura e eu não sou tão boa na escuta, assim, da aula, é uma reconexão que eu lembro, e daí isso me faz lembrar da minha infância, e isso é muito gostoso, né? Então, é isso. Eu gostaria muito que você levasse esse vídeo em consideração. Se eu te convenci
a começar a pintar aquarela por conta desse vídeo, eu quero muito, muito, muito que você escreva aqui nos comentários. Se eu ainda não te convenci, eu também quero que você escreva, porque aí eu vou ficar desafiada a conseguir te convencer. Que pra mim isso é o mais legal. Eu adoro vender. Eu sou vendedora por profissão, sou vendedora de espírito e eu vou conseguir te convencer a entrar para aquarela. Ou para alguma outra atividade que te faça bem, mas preferencialmente aquarela, para que daí você consiga continuar me acompanhando aqui e ouvindo e tudo mais, tá bom? E é isso. Tem muitos motivos para você começar. Eu tinha colocado no script aqui 5, né? Que foi o que eu falei, né? Ela é conveniente, fácil de levar para lá e para cá. Ela não custa tanto dinheiro assim, você não precisa de tanto tempo, tem muita fonte de aprendizado e a técnica em si é muito sobre o processo mais do que sobre o resultado, então é o growth mindset que importa, tá? Mas, à medida que eu fui falando esses motivos, eu ficava, nossa, tem muitos mais, tem muitos mais, tem muitos mais. Mas aí vão ficar para os próximos vídeos, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos ou suas amigas que estão também precisando de uma atividade para si e se inscreve no meu canal, que eu prometo que eu vou continuar aqui trazendo e tentando te convencer a fazer o que eu sei que vai ser bom para você, tá bom? Obrigada, eu sou a Ana, eu pinto e eu penso e quero muito que você me acompanhe nesse canal aqui, nessa jornada juntos. Vamos?